Quem trouxe Bíblia aí, levanta a mão. Deixa, a Bíblia, né? Deixa eu ver. Quantas Bíblias, muito massa. Nós vamos usar a Bíblia hoje bastante. Deus trouxe uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. E eu não me lembro de ter falado sobre esse tema aqui no Start, mas hoje nós vamos abrir esse tema. E eu estou muito contente de abrir esse tema. Nós vamos falar sobre generosidade, nós vamos falar sobre uma entrega sincera. Um coração generoso e uma entrega sincera. Meu Deus! Mas dá para um adolescente ter um coração generoso, sim ou não? Sim, né? Claro que sim. 1 Coríntios 15, 20. Fala que Jesus é a primícia de Deus. Alguém sabe o que é a primícia? Alguém sabe o que é primícia aí? Ninguém? Ou vocês não querem falar? O que é primícia? Primícia, alguém me ajuda? Pode falar, pode falar. Pode falar, é só falar. Boa, hã? Também. E aqui, quem sabe o que é primícia? Boa. A primícia é a primeira parte, mas dá para ampliar isso daí. É a primeira parte, mas é a melhor parte. Não é só a primeira parte, mas é a melhor parte. É aquilo que você tem de melhor. Viu? Esse fundo tá sinistro. Me ajuda aí, bota um pianinho. Tá mó medão assim. Mas tá bom, senão deixa que agora eu já estou mais calmo. Primícia é a primeira parte. Primícia é a melhor parte. E quando eu estava contando sobre essa mensagem para a Natasha, que eu falei, cara, acabei de escrever a mensagem, Deus já me deu a mensagem inteira. Ela falou, você está chorando? Eu falei, tô. Ela, por quê? Eu falei, porque Cristo é a melhor parte de Deus, Ele deu o que tinha de melhor para nós. O que Ele tinha de melhor, Ele entregou. Jesus estava lá no céu, a Bíblia fala que Ele estava antes da criação. Jesus estava lá, a Bíblia fala que Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava lá na criação, Ele habitou entre nós. Ele se fez carne, Ele se tornou homem, Ele veio aqui. Mas Ele não simplesmente veio aqui, Jesus veio aqui, viveu o que nós vivemos, as aflições que nós vivemos, as tretas que nós vivemos. Ele foi adolescente, Ele foi um jovem, Ele foi uma criança. Ele passou por todas as coisas que a gente passou. Ele era o melhor de Deus, mas Ele não se apegou em ser Deus. Mas Ele esvaziou da glória dEle, Ele deixou toda a glória dEle para viver entre nós. Cara, isso é muito poderoso. Ele aceitou viver entre nós. Ele é a primícia da criação, Ele é o primeiro, Ele é o mais importante. Jesus é aquele que nos conecta ao Pai. A palavra de Deus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o Todo-Poderoso. Se não fosse por Jesus, nós estaríamos separados da glória de Deus. Isso é muito louco. Nós estamos separados da glória de Deus se não fosse por Jesus. Mas Ele nos conectou e nos trouxe de volta. Ele é a parte mais generosa de Deus. Só que o lance é que Ele não ficou morto. Se Jesus simplesmente tivesse morrido, eu já falei isso aqui, nós seríamos uns lunáticos, um bando de lunático, porque nós estaríamos celebrando a um Deus que morreu. Mas nós não somos lunáticos, porque o nosso Deus, Ele não está morto, Ele ressuscitou. O sepulcro está vazio, Ele não está lá. Mano, eu não consigo ouvir isso e não ficar empolgado. Então eu vou repetir, você vai precisar ter alguma reação. Jesus não esteve morto. Se Ele estivesse só morto, nós éramos um bando de louco. Se você for lá na sepultura dele, Ele não está lá, Ele ressuscitou. Você tem noção que os deuses desse mundo não são nada, eles caem perante o nosso Deus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é a primícia, Ele é o maior, Ele é o mais belo, Ele é o mais lindo, Ele é incrível, Ele é maravilhoso, Ele é todo poderoso, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas Ele não esteve lá, Ele veio, habitou entre nós. Mas
Eu quero que vocês preparem as Bíblias hoje, que a gente vai dar uma ousada nela. A gente vai começar falando sobre, ali no livro de Atos, que fala sobre o início da igreja. A palavra de Deus, ela estava sendo espalhada, a palavra de Deus estava crescendo, as pessoas estavam tendo conhecimento do Senhor Jesus, a igreja estava ali começando. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, que ele era um médico. O livro de Atos foi escrito aí em 40, 60 depois de Cristo, então era bem no comecinho da igreja que as coisas estavam acontecendo. Atos, o livro de Atos, ele faz uma ponte entre Jesus, que já estava e já tinha subido, com o início e o começo da igreja. E ali em Atos ele começa dizendo o seguinte, se liga. Ele começa falando que estavam os discípulos reunidos para a festa de Pentecostes. Os discípulos estavam ali reunidos para a festa de Pentecostes, e eles estavam na expectativa da descida do Espírito Santo. Eles estavam esperando o Espírito Santo. Abre sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículos 1 a 4. Eu coloquei aqui, mas eu quero que você abra na sua Bíblia para você enxergar lá. Atos 2, do 1 ao 4. Eu vou abrir a minha também, embora que eu esteja Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, capítulo 2, do 1 ao 4. E a Bíblia fala assim: no dia de Pentecostes todos estavam reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval, encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, conforme o Espírito os habilitava. É isso. Então todo mundo ficou cheio do Espírito Santo, eles viam como chamas de fogo na cabeça uns dos outros, e todo mundo começou a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo ia colocando no coração e nos lábios de cada um, e as pessoas começaram a falar em outras línguas. E ali houve um grande derramar do Espírito Santo. Foi muito louco, porque as pessoas, elas começaram a ouvir, cada uma no seu idioma. Então, se eu não falasse coreano e tivesse um coreano ali, aquele coreano estaria ouvindo a minha oração em coreano. O outro estava ouvindo em japonês, o outro estava, e as línguas começaram a aparecer. E o Espírito Santo estava ali agindo. Deixa sua Bíblia aberta. Ali em Atos 2, no capítulo 14, fala que então, após isso, Pedro se levantou. Pedro se levantou então e ele se dirige à multidão. E ele pega e fala assim no capítulo 14: então Pedro deu um passo à frente com os outros apóstolos e dirigiu-se em alta voz à multidão. E ele disse assim: ouçam com atenção todos vocês, povo da Judéia e habitantes de Jerusalém, escute o que lhes digo. Essas pessoas não estão bêbadas, como alguns de vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. Pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. E ele continuou dizendo, ele disse assim, não estava na mensagem, mas eu vou ler. E ele continuou dizendo assim: nos últimos dias, era o que dizia o profeta Joel, disse Deus: derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoa, seus filhos e suas filhas profetizarão, jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naquele dia derramarei do meu espírito até mesmo sobre os servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Paulo continuou, e Pedro continuou falando para aquela multidão. E ele falou então sobre o que o profeta, que eu acabei de ler, Joel, profetizou. Ele falou sobre Davi,
Ele falou sobre Jesus, ele falou sobre o Messias, ele falou sobre a ressurreição, ele falou sobre o Espírito Santo. Pedro falou sobre o arrependimento, ele falou sobre a promessa de uma salvação, da salvação em Jesus. E ele convidou aquelas pessoas a receberem Jesus como Senhor e Salvador. Naquele dia, 3.000 pessoas foram batizadas, desceram as águas. Meu Deus, a igreja estava bombando, a igreja estava caindo na graça da cidade, a cidade admirava a igreja, a cidade olhava para a igreja e falava: uau, o que está acontecendo aqui? Tinha o verdadeiro avivamento, o Espírito de Deus estava ali. E a palavra continua. Agora eu vou lá para Atos 2, do 42 ao 47. Vai lá para o 42. Veja que eu estou falando aqui para vocês. Você vai procurar Atos 2, 42 a 47. Mas nós estamos falando sobre generosidade. Renato, mas generosidade sim. E nós vamos entender sobre a verdadeira generosidade. Eu vou ler para vocês, com vocês. Abriu aí? E olha como que era o comportamento da igreja daqueles primeiros cristãos. Olha o que acontecia na igreja naquele tempo. 40, 60 anos depois da ressurreição e da morte de Jesus ali. Pouco tempo, pouquíssimo tempo. Lembrando que nós já estamos há 2.000 anos da morte do nosso Senhor Jesus. E olha o que acontecia lá naquele tempo. E perseveraram, ou melhor, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Repete comigo: temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos. Fala, estavam juntos. E tinham tudo em comum. Repete aí, tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam. Fala, perseveravam. Unânimes, todos juntos, com a mesma mentalidade no templo. Partiam o pão. Fala, partiam o pão. De casa em casa. E tomavam as suas refeições com e singeleza de louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes, mais alto, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Cara, tem tanta chave nessa leitura. Olha aqui. E perseveravam. Você consegue trazer isso para você? Que nós precisamos perseverar na doutrina dessa palavra dos apóstolos, na comunhão. O que é comunhão? E no partir do pão. GA. Grupo pequeno. Comunhão e partir do pão. E em cada alma havia temor. Eu amo o Senhor. Eu tenho liberdade na casa dele. Eu posso pular, eu posso dançar. Mas eu tenho um temor. Porque eu sei que eu estou diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Há temor no coração. Muitos prodígios e sinais aconteciam. Curas, pessoas sendo libertas de demônios, bênçãos acontecendo ali, sinais, cego enxergando, o mudo falando, surdo ouvindo, coxo andando. Nós temos visto isso ainda hoje. Isso está disponível para nós. Mas a leitura ela continua. Peraí, deixa eu só ir no finalzinho aqui. Tomavam suas refeições com alegria. Cara, aqui fala sobre perseverança. Que você não pode desanimar, nós não podemos desanimar. Aqui fala sobre temor. Não é de qualquer jeito que a gente se refere ao Senhor. Não é de qualquer jeito que a gente tem uma vida cristã. Você não pode viver sua vida de qualquer jeito. Presta atenção aqui.
Você não pode viver sua vida de qualquer jeito. Você foi resgatado, comprado pelo Pai por um alto preço, mas não é de qualquer jeito que você chega, não é de qualquer jeito que você entra na presença dEle, não é de qualquer jeito que você vive sua vida. Você tem temor porque é um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Ninguém pode com esse Deus, então nós também chegamos com Ele, para Ele com liberdade, mas também com temor. Todo mundo estava junto, estamos juntos, tinha tudo em comum. Pega essa palavra, vendiam suas propriedades e louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todas as pessoas da cidade. No capítulo 4 de Atos, nós vamos aprender sobre um cara que se chama Barnabé. Alguém já ouviu falar de Barnabé? Alguém sabe a musiquinha? Quem sabe? Quem sabe, levanta a mão, a musiquinha. Ninguém, você sabe? Ninguém sabe a musiquinha? Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre. Já ouviu essa? É véia. Mas você nunca mais vai esquecer. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação. Não precisa bater palma não, que eu não sei cantar. Mas o Barnabé, a Bíblia fala que ele era um homem que também o nome dele era José da Consolação. O nome dele, ele era um cara misericordioso, ele era um cara amoroso, ele era um cara generoso. E o apelido dele era o Filho da Consolação. Ele era um verdadeiro discípulo de Deus, ele era um levita. E Barnabé, que também era chamado de José, ele vendeu uma propriedade. Ele foi um dos caras que venderam uma propriedade. E ele pegou o dinheiro dessa propriedade. Olha o que as pessoas faziam. Vendiam suas propriedades e bens e faziam o quê? Distribuíam entre todos à medida que alguém precisava. E ele vendeu essa propriedade, essa terra, essa chácara, esse sítio, essa fazenda, eu não sei, esse lote, mas ele vendeu essa terra e ele trouxe esse dinheiro até os apóstolos. Mas no capítulo 5, vai falar sobre uma pessoa que também vendeu uma terra. O nome dessa pessoa, presta atenção aqui comigo, senão vocês vão perder a palavra. Dá um toque no Zé aí. Senão vocês vão perder o fio da meada. O nome dele era Ananias. Repete comigo, Ananias. Alguém já ouviu falar do Ananias? Quem já ouviu falar do Ananias? Eu já falei dele aqui. Já falei. Mas era outra mensagem. E eu vou ler com vocês. Atos 5, abre aí na sua Bíblia. Atos 5, do 1 ao 11. Hoje é Bíblia, galera. Tem dia que é Bíblia, hoje é Bíblia. Atos 5, do 1 ao 11. Bora pra lá. Beleza? Podemos? Quem esqueceu a Bíblia, traga na próxima sexta. Mas está ali no telão. Só referência. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendida o dinheiro não seria seu, estaria no seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para os homens, mas mentiu para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos que souberam o que tinha acontecido. Levando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e levando da porta para fora, sepultaram.
Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou: diga-me, por que valor que vocês venderam aquela terra? Ou melhor, diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? E ela respondeu: sim, foi por este valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis ali a porta, aos pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, levaram-na à sepultura, e sepultaram-na ao lado do seu marido. E sobreveio grande temor sobre toda a igreja e sobre todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Cara, Lucas, ele foi brilhante a fazer esse relato na palavra, porque Lucas, ele teve uma sensibilidade de trazer primeiro o que estava acontecendo com a igreja, que foi exatamente o que eu construí com vocês. A igreja estava uma bênção. Imagina que a igreja fosse o Start, e o Start estava uma bênção. Imagina que a igreja fosse a NIB, e a NIB está uma bênção. Pessoas vêm, se convertem, pessoas são curadas, o Espírito Santo vem, batiza, muitos conhecem ao Senhor, famílias restauradas e tal. Aí a cidade começa a amar a igreja. Meu Deus, que igreja top! Isso é muito legal, aquela igreja é muito boa. Os apóstolos oram, as pessoas são curadas, e prosperidade, e bênçãos e tal. E os irmãos estavam tão cheios do Espírito Santo que eles vendiam, se fosse hoje, vendiam um carro e davam um carro para a igreja, vendia uma chácara e dava para fazer acampamento, e fazia um monte de coisa. Barnabé fez a mesma coisa. Lucas foi muito bom de escrever isso. Ele era uma pessoa muito minuciosa, muito sensível, e ele falou do derramar do Espírito Santo, falou da graça da igreja, falou de como Barnabé vendeu o coração de Barnabé, vendeu e trouxe até os pés dos apóstolos. Uau, que massa! Só que daí, talvez levado pela empolgação, pela ganância, pelo olho grande, alguma coisa, Ananias também, junto com a sua esposa, fala: vamos vender o lote? Bora vender o lote, bora vender a chácara, bora vender o sítio, bora vender os boizinhos. E vendeu. Ninguém pediu para Ananias vender nada. Teria um problema se ele vendesse e trouxesse o dinheiro até os apóstolos? Teria problema? Nenhum problema, galera. Mas quando ele vendeu essa propriedade, ele pegou um tanto do valor e colocou no bolso. Ele reteve um pouco daquele valor, um tanto, não sabe-se quanto, daquele valor, e ele trouxe até os apóstolos. Ele não mentiu para as pessoas, ele mentiu para o Espírito Santo, ele mentiu para Deus. O que ficou em jogo ali foi a pureza do coração de Barnabé, desse lado, né? A pureza do coração do Barnabé, e a impureza e a ganância do coração de Ananias e de Safira. Vocês estão entendendo a diferença? Os dois fizeram a mesma coisa. Vocês estão na mesma página comigo, sim ou não? Sim. O que ele precisava entender, Ananias e Safira precisavam entender, é que eles precisavam ser íntegros. Eles precisavam ser puros. Mas eles não usaram da integridade e da pureza do coração. Lembra do temor? Lembra que eu li lá no começo e eu falei, repitam comigo, temor. Não é de qualquer jeito que a gente faz para o Senhor. Não é de qualquer jeito. E eles fizeram de qualquer jeito, venderam, trouxeram dinheiro, botaram tanto no bolso e boa. Mas eles não mentiram para os apóstolos, eles mentiram para Deus, cara. Ah, mas a justiça de Deus, olha, às vezes a justiça de Deus, ela demora. Às vezes você fala, cara, quanta injustiça, quando é que Deus vai se levantar e fazer alguma coisa? Aí, às vezes a justiça de Deus, ela demora, né? Já ouviu falar, Deus é justo?
Já ouviu falar assim, Deus tarda, mas não falha? Ou seja, Deus demora. Às vezes Deus demora. Só que nesse momento, que a igreja estava em pleno crescimento, Deus não podia demorar. No momento que Ananias foi descoberto por Pedro, ele caiu duro, morreu e foi enterrado no quintal. Quando veio a esposa dele, foi questionada, ele caiu duro e morreu, foi enterrado no quintal. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não precisava do dinheiro de Ananias e de Safira. Deus não precisava do dinheiro de Ananias e de Safira. Ele não precisa disso. Deixa eu falar outra coisa para você, olha aqui para mim. Deus não precisa do meu e do seu dinheiro. Ele não precisa do meu e do seu dinheiro. Só que a régua estava alta. O padrão subiu. No Velho Testamento, a gente vê que os dízimos eram trazidos para a casa do Senhor. Todo mundo sabe o que é dízimo aqui? Dízimo é a 10ª parte. Então é a 10ª parte do salário, 10ª parte da renda, 10ª parte da colheita, 10ª parte dos ganhos. No Antigo Testamento, o dízimo, todos os dízimos eram trazidos ou deveriam ser trazidos à casa do Senhor. Então se o cara lá vende 1000 sacas de alguma coisa, saco de, sei lá, soja, milho, alguma coisa, 10 sacos, ou melhor, 100 sacos, ele traz para a casa do Senhor. Se ele produziu 1000, se ele produziu 10, uma saca, ele vai trazer para a casa do Senhor. Então, o que era medido ali era a obediência. Mas no Novo Testamento, o dízimo é mantido, só que a régua sobe. Porque agora, Deus está interessado no coração. Deus não está interessado somente na obediência. Ele quer a obediência, mas Ele quer o coração. Então não adianta ele se sentir motivado a vender um lote. Ele vendeu o lote. Ananias vendeu o lote. Não adiantava ele se sentir motivado a vender o lote, mas o coração dele estava impuro. O bolso dele não estava íntegro. Os olhos dele estavam no dinheiro. Então a régua subiu. Então o tema dessa mensagem sobre generosidade, ele é sobre uma entrega sincera. Aí eu te pergunto, Renato, essa mensagem não seria para o culto de domingo? Não. Porque adolescente também faz entregas. Quem aqui já entregou sua vida para Jesus como Senhor e Salvador? Levanta a mão lá no teto. Eu tenho orgulho, alegria de dizer que eu entreguei minha vida. Amém. Pode baixar a mão. Quando você entregou sua vida, quando você levantou sua mão e disse: Senhor, você é o meu Senhor e meu Salvador, você entregou tudo. Mas essa entrega minha e sua, ela precisa ser sincera, pura e verdadeira. Sincera, pura e verdadeira. Deixa eu contar uma história. Se no Antigo Testamento era instituído o dízimo, agora no Novo Testamento não é só a 10ª parte, mas é sobre tudo. Ele quer tudo, inteiro. Ele nos quer inteiro. Deixa eu só lançar uma aqui para você. Será que você só entrega metade de você? Será que você é só metade para Deus? Não. Aqui no Start eu sou inteiro, mas eu saí do Start, já era. Daí eu sou inteiro pro outro lado. Em cada lugar eu sou uma metade? Em cada lugar eu sou uma parte? Não, Deus quer a nossa vida por inteiro, mas vamos continuar. Agora a régua subiu. Se no Velho Testamento era só a obediência, agora não. No Novo Testamento, Deus quer seu coração. Enfim, certo tempo veio uma grande fome sobre a igreja de Jerusalém. Os discípulos estavam se organizando para enviar uma oferta para esses irmãos. A fome que estava lá na igreja de Jerusalém para aqueles irmãos era tão grande que os caras já estavam vivendo um nível de miséria. Imagina, a igreja lá está passando tanta necessidade que eles estavam vivendo uma miséria. E é isso que estava acontecendo.
E o que eu quero te contar agora está lá em 2 Coríntios, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 5. As igrejas lá da Macedônia, e agora eu estou falando de Paulo e não mais de Pedro, eles estavam passando também por uma tribulação e também por uma luta financeira. As coisas estavam muito difíceis financeiramente para a igreja lá da Macedônia. Mas eles receberam a notícia que a igreja lá de Jerusalém, do outro lado, a igreja de Jerusalém estava na miséria. Talvez eles pensassem, puxa vida, não tem nem para mim, como que eu vou dar para os outros? Não rola, mano, não vai dar. Valeu, João. Mas a Bíblia fala o contrário. Os irmãos da Macedônia se uniram de uma forma tão bonita, que eles deram aquilo que eles tinham e até mais do que eles podiam. Olha que louco. Eu vou ler 2 Coríntios do 8, versículo 1 até o 5. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância e alegria. E a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza e generosidade, porque eu posso testemunhar que na medida das suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participar da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, eles deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. Eu quero ler esse versículo. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, repete aqui comigo, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. Eles estavam passando por um perrengue financeiro, mas eles insistiram, nós queremos ajudar com aquilo que a gente pode. Como é que nós podemos ajudar? Não, mas vocês estão... Talvez Paulo estivesse dizendo, não, mas aqui, veja bem, vocês também estão passando um perrengue, um aperto. Não, nós fazemos questão de ajudar, nós queremos ajudar. E eles fizeram mais. Primeiro, eles se entregaram ao Senhor, e depois se entregaram aos irmãos e aos apóstolos. Eles fizeram transbordar com alegria, riqueza e generosidade. Eles contribuíram com a igreja lá de Jerusalém de uma forma voluntária. Ninguém botou a mão no bolso deles e falou, bora, bota a mão no bolso aí, vamos dar dinheiro para a igreja lá que está passando fome. Ninguém botou a mão no bolso deles. E eles transbordaram de generosidade, de graça, e mandaram uma excelente oferta que se transformou em riqueza para a igreja de Jerusalém. Eu vou continuar em 2 Coríntios 8, 7 a 9. Eu disse que ia ter Bíblia hoje, não disse? Então abre aí, 2 Coríntios 8, do 7 ao 9. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Eu não estou dando-lhes uma ordem, mas eu quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-a com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Meu Deus! E as palavras que eu destaco dessa fala assim como vocês, nós, como a igreja lá da Macedônia, assim como vocês se destacam na fé. Quem tem fé aí? Levanta a mão. Na palavra, na Bíblia, no conhecimento, na dedicação, vocês são dedicados. No amor, firmes na palavra e no amor, né? Destaque-se também no privilégio de contribuir. Eu não estou dando uma ordem, Paulo falava, mas eu quero verificar a sinceridade do amor de vocês, Paulo dizia. Com esse ensino, eu quero que vocês entendam a importância de ofertar. A importância de nós, eu e você, nos ofertarmos primeiro. Entregar a nossa vida primeiro a Jesus.
Porque se nós tivermos um coração como o de Barnabé, a nossa oferta, ela é recebida pelo Senhor. Mas se por outro lado a gente tiver o coração de Ananias e de Safira, a nossa oferta não passa do teto. Lembrando que Deus, Ele não se preocupa com o seu dinheiro, e Ele não precisa do seu dinheiro, mas Ele quer ver a sinceridade do nosso coração. Os dízimos no Antigo Testamento tinha algumas destinações, e uma delas era o recurso que era levado aos levitas, que não tinham terras e não tinham produção, mas eles se dedicavam no templo. No Novo Testamento, o princípio de trazer os recursos para a casa do Senhor, ele foi mantido, só que a régua subiu. Mateus 23, diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão dízimo do hortelã, dão do endro, dão do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas, os dízimos e as ofertas, mas você não pode ser negligente ou omitir aquelas. Então, o que Jesus está falando ali para os fariseus é: cara, vocês estão dando dízimo de tudo que vocês têm, mas vocês estão sendo impiedosos, vocês não estão amando, vocês estão sendo injustos. Você não pode deixar de fazer uma coisa para fazer outra. Você tem que fazer as suas ofertas e os seus dízimos, mas você não pode deixar de ser amoroso, você não pode deixar de ser justo, você não pode deixar de ser íntegro. Ou seja, a régua para Jesus, ela sobe. Jesus é tão amoroso que nos aproxima do Pai, mas a régua dele sobe para a gente. Sua régua está alta. Fala para quem está do seu lado: sua régua está alta. Está alta. Sua régua está alta. Agora, a motivação das nossas ofertas, da minha e da sua oferta, ela não é somente financeira, não. Olha aqui. Agora, o motivo do seu dízimo e da sua oferta, ela não é só financeira. Agora, a motivação do dízimo e da oferta é integral. Jesus quer o seu coração por inteiro, uma entrega total. Toda sua vida precisa estar entregue ao Senhor. Todas as áreas da sua vida precisam estar entregue ao Senhor, e não pela metade. Presta atenção numa coisa: às vezes os pais de vocês, ou até vocês, estão errando num negócio muito importante. Talvez os pais de vocês, ou até vocês mesmos, estão querendo que vocês sejam muito bem-sucedidos. E aí, a riqueza de profissões, né? Cada um naquilo que escolher como profissão, e o seu pai está sonhando sua profissão, e você está sonhando sua profissão. Só que não adianta você ser muito bem-sucedido naquilo que não é importante. Não adianta você ser alguém famoso e relevante aos olhos do mundo, mas aqui, aos olhos do Senhor, você está perdido. E se você morrer, você ir para o inferno. Isso não é sucesso, isso é fracasso. Olha o olhar do mundo em relação ao dinheiro. O mundo fala assim, consiga o máximo que puder. Olha o que o reino de Deus fala em relação ao dinheiro: Deus é a fonte do seu dinheiro. O mundo diz assim: gastar tudo, mano, vamos torrar. A Bíblia fala: contribua de maneira liberal. O mundo diz assim: acumule o máximo de riqueza para o seu futuro. Mas a palavra de Deus fala: não acumule riquezas aqui na terra, onde a traça e o ouro corrói, mas junte tesouros lá no céu. A perspectiva do reino é outra. E agora eu quero caminhar para o fim da nossa mensagem. Pode pôr o primeiro ponto. Um adolescente que entrega tudo, ele faz com a motivação correta. Não é com a motivação do Ananias e da Safira, que fizeram o que era bom.
Mas eles mentiram e caiu duro e morto. Vendeu um lote e caiu duro. O nome da mensagem era esse, eu mudei o nome. Era vendeu um lote e caiu duro. Mas eu achei, tá esquisito esse nome, daí eu mudei. Foi bom eu ter mudado, não? Foi? Obrigado, gente. Oi? Nada adequado? Um adolescente que entrega tudo, ele faz com a motivação correta. Presta atenção aqui. Sua motivação é amor. Fala assim: minha motivação é o amor. O propósito do dízimo é manter a provisão da igreja. O dízimo era obrigatório lá na lei de Moisés, eu já falei isso. Nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés. Mas, no entanto, aqui no Novo Testamento, o princípio do dízimo, ele é mantido. Mas a régua sobe. Agora a motivação não é mais somente a obediência, é a entrega total por amor. Olha a motivação falsa. Olha a motivação falsa. Barganha. Acho que eu coloquei ali. Barganha. Eu vou ofertar na igreja, eu vou ajudar alguém, eu vou abençoar a vida de alguém, porque se eu abençoar alguém, eu vou receber 100 vezes mais. Eu estou barganhando. Eu não estou interessado em abençoar ninguém. Eu estou interessado nas 100 vezes mais. Tem gente que tem a motivação errada e ela contribui com medo do devorador. Mano, sabe por que eu dou às vezes um dinheirinho lá na igreja, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta? Porque se eu não der meu dízimo ou minha oferta, mano, eu posso cair doente. Eu vi na televisão que uma vez, que se um dia eu não der um dízimo ou uma oferta, alguém na minha casa pode ficar doente, eu vou gastar tudo na farmácia. Alguém já ouviu esse papo? Já? Ou então o devorador vai entrar na sua casa e ele vai comer até os pés da mesa. O devorador vai entrar. Então eu dou, né? Porque se eu não der, o devorador entra. Então eu vou dar para o devorador fugir daqui por 7 caminhos. Não é o meu. Outros dão por obrigação. Eu dou obrigado. Eu sou obrigado. E eu ponho o nome lá. Gente, motivação falsa, tá? Segundo, o adolescente que entrega tudo, toda a sua vida, ele semeia no reino de Deus. Lembre-se que aquele que semeia pouco também colhe pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria, João. Lê sua Bíblia aí, maluco. Então, nós contribuímos, porque nós sabemos que nós estamos semeando no reino de Deus. E aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe com fartura. A gente não come semente, a gente planta semente. 3. Transborda com generosidade. Eu contribuo com a minha vida, com meus dons, com meu talento, com meus recursos financeiros. Eu vendo meu lote se for preciso, mas com generosidade. Deus é poderoso para fazer que seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, você transborde em boa obra. Como está escrito, distribuiu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. 2 Coríntios 9, 8 e 9. O adolescente que entrega a sua vida, confia no suprimento de Deus. 2 Coríntios 9, 10 e 11, é o mesmo capítulo. Se você quiser abrir aí na sua Bíblia, 2 Coríntios 9, eu estou lendo ali do 9 ao 12. E confiar no suprimento de Deus é aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come também lhe suprirá e aumentará a sua semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que vocês possam ser generosos em toda ocasião, por intermédio da sua generosidade.
resulte em ação de graças a Deus. Quarto, demonstra um coração grato, agradecido. 2 Coríntios 9:12. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está suprindo a necessidade do povo de Deus apenas, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Não é sobre você somente, não é sobre o seu dinheiro, sobre os seus bens, sobre o seu sítio. Mano, e aí eu estou profetizando na vida de vocês, tá? Que vocês vão ser muito prósperos, muito abençoados, muito cheios de dinheiro, muito cheios de recursos, muito bem-sucedidos. Quem recebe essa palavra aqui? Sabe por quê? Porque às vezes você bota a cabeça no seu travesseiro e fala assim: eu não vou dar nada, eu não vou dar em nada, eu não tenho futuro, eu sou um Zé sem futuro. Está repreendido essa palavra na sua vida. Eu quero declarar na vida de vocês prosperidades e bênçãos. Quem aqui já trabalha? Oh, parabéns. Eu quero declarar na vida de vocês prosperidade e bênçãos. Muitos bens, presta atenção aqui. Muitos bens vão vir na mão de vocês. Muitos bens vão vir à mão de vocês. Muito dinheiro vai passar na mão de vocês. Muitas riquezas vão passar na mão de vocês. Só que você precisa decidir se você vai ser como Barnabé. Era o seu nome, Barnabé. Ou se você vai ser que nem o Ananias, que caiu duro e preto, caiu morto. Quem que você vai ser? Quinto e último. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês, ao compartilhar seus bens com eles e com todos os outros, e nas orações que fazem por vocês. Eles serão cheios de amor por vocês, por causa da causa insuperável. Oh meu Deus, li errado. E nas orações que fazem por vocês, eles serão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça de Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Então, um adolescente que entrega tudo é obediente. E a vida dele é celebrada como um dom de generosidade. Onde está? Pelo dom indescritível. A Bíblia fala: aquele que tem o dom de contribuir, que contribua generosamente. Renatinho, eu entendi a palavra, beleza. E agora? O que eu faço? O que eu faço agora? Eu entendi que a régua subiu para mim. E o que eu faço agora? Agora você decide ter um coração generoso. Uma vez um adolescente me perguntou assim: Renatinho, será que eu posso dar o dízimo? E eu confesso para vocês que eu fiquei envergonhado. Porque às vezes a gente fala de tantas coisas aqui nos adolescentes, de assuntos difíceis, bem difíceis. A gente trata de assuntos às vezes treta, né? E eu falei: olha, acho que eu nunca falei sobre generosidade, dízimos e ofertas. Então eu falei: eu vou trazer um ensino sobre isso, para que você entenda que muito além da sua oferta, Deus quer o seu coração. Ah, Renato, então eu dei o meu coração, tô de boa. Não. É um e outro. Lembra o que Jesus falou lá em Mateus 23. Você dá o dízimo da hortelã, você dá o dízimo disso, você dá o dízimo daquilo, mas é sem misericórdia. Aí no final ele fala: não pode fazer uma coisa sem fazer a outra. Beleza, você é uma bênção, mas também não dá dízimo e oferta. Então eu quero ensinar vocês que vocês também podem e devem contribuir com todo recurso que chegar na sua mão.
Lembra que eu profetizei na vida de vocês? Vai vir muito dinheiro para vocês. Vai vir muita bênção para vocês. Só que vocês não podem reter aquilo que Deus colocar na mão de vocês. Tudo que Deus nos dá. Quem já viu fazer no tempo de gratidão lá no culto de domingo? Eu falo assim que a gente precisa ser, eu sempre falo isso, que a gente precisa ser um mordomo. Tudo aquilo que Deus nos dá, eu seguro de mão aberta. Porque a mesma mão de Deus que colocou aqui e transbordou na minha e na sua vida, e eu entrego pro outro, é a mesma mão de Deus que vai repor isso para mim e para você. Então o que Deus colocou, você segura de mão aberta. Não retém, como Ananias e Safira. Eles não precisavam ter morrido. Ninguém pediu para eles venderem nada. Só que o problema é que eles seguraram, eles retiveram, eles esconderam, eles mentiram para Deus e para o Espírito Santo. Nós não mentiremos nem para Deus e nem para o Espírito Santo, mas aquilo que não chegar na nossa mão, o recurso que Deus colocar, os nossos dízimos, as nossas ofertas, se Deus tocar o seu coração para alguma coisa, você vai abrir a sua mão e vai entregar, para que assim como Barnabé, que era chamado de José da Consolação, nós possamos ser consoladores e abençoar a vida dos outros. E eu quero convidar vocês para sempre que Deus colocar um recurso financeiro na mão de vocês, olha todo mundo aqui para mim, você ir lá naquela caixinha lá na frente, que tem ali uma luzinha, lá no templo principal, lá no auditório grande, e fazer o seu dízimo e fazer a sua oferta. Eu não vou conferir o nome de nenhum de vocês, eu não vou olhar o nome de nenhum de vocês, eu nem tenho condições de fazer isso. Ninguém vai olhar o que você fez. Mas quando você contribuir, quando eu contribuir, eu vou ter a consciência em você de que aquilo é só o mínimo, porque eu já entreguei tudo, eu já entreguei a vida. Todo mundo levantou a mão aqui. Eu já entreguei a vida. O que é aquele dinheiro? Não é nada, porque vai vir muito na minha mão. Fecha seus olhos aí. Senhor, eu sei que é uma palavra difícil, Pai, longa e importante, mas eu quero profetizar na vida de cada adolescente aqui. Sucesso nos estudos, sucesso profissional, sucesso material, que o Senhor no devido tempo traga para eles, Pai, os recursos necessários. Mas enquanto eles são adolescentes, o pouco que eles acessam, que sejam como aquela viúva que deu as moedinhas, deu tudo que ela tinha. Que a nossa moedinha, Senhor, que a nossa pequena oferta seja recebida no céu, com graça, com pureza, com verdade. Que a gente nunca retenha, que esses adolescentes nunca retenham aquilo que o Senhor está dando para eles, mas eles possam ter um coração de Barnabé, entregue, verdadeiro, puro, sincero, que não esconda nada, que a gente não seja como Ananias. Nos dá um coração generoso, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, aplauda o Senhor aí, espero que você tenha aprendido, tamo junto.